Não vou ser muito extenso na palavra de Deus, porque a última pregação vai ser essa, a primeira e a última aqui, hoje. E alguns dias eu vou estar ficando fora daqui, por motivo que eu vou estar trabalhando. E eu tenho que terminar aquele serviço, o qual que eu consegui hoje. Aliás, ontem. E hoje 1h vou estar começando neste serviço. Por essa razão, vou ficar alguns dias sem estar aqui anunciando a palavra de Deus. Vai ficar mais ou menos uns 15 dias. Uns 15 dias sim. Aí eu vou estar voltando de novo. Em nome do Senhor Jesus. Estaremos anunciando as boas novas de salvação ao seu coração nesta manhã. Ou nos outros dias. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 26, versículo, glória a Deus, toda honra, toda glória, todo poder, toda autoridade está no nome de Jesus. Quando você pedir algo a Deus, você peça em nome do Senhor Jesus. Às vezes você não tem recebido essas bênçãos que você tanto almeja. Você tem colocado outras coisas, mas você tem que colocar Jesus. Jesus em prioridade, em primeiro lugar. Tudo que você pedir a Deus, você peça em nome do Senhor Jesus, porque toda autoridade está no nome de Jesus. Não tem outro ser, não tem outra pessoa que pode nos conceder as bênçãos do Senhor, nos conceder o qual que nós temos almejado para receber de Deus. E se nós não pedir no nome de Jesus, você não recebe. Mas se você pedir no nome de Jesus, você receberá. Eu deixo essa dica para você. Talvez você não sabia. Vou deixar 4 versículos para você. 4 versículos. Se você tem uma caneta, um papel aí, note. E você lê lá na Bíblia. Lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Medite lá. No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Medite lá também. Para você entender. Se você não entender, você pode chegar em mim que vou estar explicando. Ou então procura uma pessoa que você sabe que eles entendem a palavra de Deus. Ele vai te explicar. Evangelho de Mateus capítulo 22, versículo 29. Evangelho de João capítulo 5, versículo 39. Medite. Para você não passar despercebido, para você não passar enganado pelas heresias que está surgindo aqui nesse mundo. Eu estou aqui para poder trazer a genuína palavra de Deus ao seu coração. Amém? Pai do Senhor. Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 24 e o 25. Versículo 24 diz assim: em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas aí daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem, se não haverá nascido misericórdia. Versículo 25. E respondendo Judas, o que o traiu, e disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Tu o disseste.
A Bíblia nos fala que, e eu trago essas palavras difíceis para você entender o que a palavra de Deus nos diz. Nós não podemos trair o nosso Salvador. Muitos por aí vivem traindo. Misericórdia. Mas como você tem coragem de falar isso, pregador Donizete? Eu tenho que trazer a genuína palavra de Deus para você se aproximar de Deus. Quando eu me converti, quando eu me renunciei a minha vida ao Senhor Jesus, a palavra que eu recebi foi dura. Não foi leite não, mas foi sim mocotó. Palavra dura, palavra que nos edifica. A palavra dura é o que nos edifica nossas vidas espiritual. Jesus falou quando ele estava dando a ceia para o seu discípulo. Jesus disse dessa maneira: aquele pão que ser molhado eu entregar, esse é de me trair. Esse realmente vai me trair. Quantas pessoas têm traído Jesus Cristo, têm renunciado, têm colocado as coisas do mundo em vossas vidas? Se tem colocado as coisas deste mundo em prioridade, está traindo Jesus. A palavra de Deus nos fala que Judas Iscariote, ele era um homem que era seguidor de Jesus Cristo, um homem que é tesoureiro de Jesus Cristo. Tudo que caía de moeda caía nas suas mãos. Ele tinha todos os acessos, ele tinha toda a liberdade para alcançar as bênçãos de Deus. O bolo que não foi virado. Você que sabe fazer um bolo excelente, quando você veja um bolo se por baixo que está cru, tem que colocar poder, tem que virar ele para que venha assar. O bolo que não foi virado, o bolo que não podia ser virado, mas foi virado. A Bíblia nos fala que nós devemos ser essa pessoa. Misericórdia. A humanidade tem que entender do qual que Deus tem preparado para as nossas vidas. A humanidade nem imagina do que está por vir. Misericórdia. Quantos pais de família têm falado: nós estamos vivendo uma época tão difícil, uma época tão problemática. Essas coisas que estão acontecendo no dia de hoje não é comparável do que está por vir. Aí depois fala: nós estamos passando por uma época de problemático. Não tem aquela pessoa que examina as escrituras, para ele não é novidade, tem que se cumprir, tem que se realizar. Se não se cumprir, a palavra de Deus torna-se mentirosa. Tem que se cumprir. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos se aproximar de Jesus Cristo. Não faça como Judas Iscariote, que o traiu. Até mesmo o apóstolo, o servo de Jesus Cristo, Pedro, Jesus diz para ele, dizendo: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Quantas pessoas eu tenho trazido a genuína palavra de Deus e as pessoas têm rejeitado, assim como Pedro rejeitou Jesus Cristo 3 vezes.
Mas Judas Iscariote, a Bíblia nos fala que muito mais fácil colocar um nó e lançar no seu pescoço e lançar no fundo do mar do que ter nascido. Nós devemos entender, gente. Nós devemos entender do qual que Deus tem para nós. Ah, Deus me ama. Sim, Deus ama. Deus está pronto para nos amar em qualquer circunstância, qualquer diversidade, em todos os momentos. O primeiro que nos amou foi Deus. Até por isso, quando Jesus Cristo estava aqui neste mundo, ele estava andando numa localidade, um jovem, não fala o nome dele, mas diz, um jovem rico. Esse jovem rico se aproximou de Jesus Cristo. Ele diz: bom mestre, o que devemos fazer para poder alcançar a vida eterna? Jesus, olhando para ele, diz: como tu me chamaste de bom? O único que é bom é Deus. Deus é bom. Jesus ensinou para ele os 10 mandamentos. Aquele jovem diz: desde a minha mocidade eu tenho guardado este preceito, eu tenho guardado esta lei, eu tenho guardado o estatuto. Mas como Jesus é iniciante, ele diz para aquele jovem: mas falta uma coisa de ti. Vai lá na sua casa, pega tudo que você tem e vende e passe com os pobres, e siga a mim e terá um tesouro no céu. Meu amigo, prazer em rever, terá um tesouro no céu. O tesouro deste mundo não é comparável pelo tesouro que está reservado para com aquele que entregou sua vida a Jesus Cristo. Pode juntar todas as riquezas deste mundo, não se compara à riqueza que está reservada nas mansões celestiais. A palavra de Deus nos fala que a Nova Jerusalém, que é aonde que os santos estará morando, os escolhidos de Deus, escolhidos de Jesus Cristo, estará reinando junto com ele eternamente nas mansões celestiais, a Nova Jerusalém. A palavra de Deus nos fala que as ruas é feita de ouro, os muros é de jaspe, de pedra preciosa. Oh, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus nos fala que nós devemos se aproximar de Jesus Cristo e não abandonar Ele, não trair Ele, assim como Judas Iscariote, um homem que tinha todas as chances de alcançar as bênçãos de Deus, mas não alcançou. A Bíblia nos fala que ele tem uma passagem na Bíblia que ele caminhou para enforcar, mas não chegou a ver. Não diz que ele enforcou, mas diz que ele caminhou para enforcar. Quantas pessoas nesse mundo têm vivenciado essa fase, se enforcando, tirando sua própria vida? Quando a pessoa tira sua própria vida, se suicida, porque não ama a si mesmo. Se amasse, ele pensava 2 vezes de fazer aquelas coisas. Você acha que está sendo fácil de eu falar essas palavras aqui? Não está fácil não. Mas Deus, o Espírito Santo de Deus me dá essa ousadia.
Satanás me odeia, porque ele sabe que eu falo a verdade para você se aproximar de Jesus Cristo. Não faça que se como Judas Iscariote, que o traiu, que o abandonou, o projeto de Deus em vossas vidas. O projeto de Deus é tão grande, mas tão grande, e as pessoas nem sequer percebem. Eu trago a palavra genuína ao coração das pessoas, assim como que não fiz nada. Tem que valorizar, gente. Você que tem que valorizar o que você tem. Apocalipse capítulo 11. Prazer em ver, senhora. Apocalipse capítulo 11, ou aliás capítulo 3, versículo 11, que fala: guarda o que você tem, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Valoriza o que você tem. Se você não valorizar o que você tem na sua vida, o acusador vai te triunfar. Quem é o acusador? É o próprio Satanás. A Bíblia nos fala que ele fica nos lugares celestiais, não nas mansões celestiais, mas nos lugares celestiais, impedindo que as bênçãos de Deus venham se realizar nas nossas vidas. Ele vive nos acusando dia e noite. Essas pessoas que tiram a sua própria vida é o próprio Satanás, porque não é o Satanás, mas sim a pessoa dá lugar ao Satanás. Se você desse lugar ao Espírito Santo de Deus, Satanás não tem autoridade. Não tem autoridade. Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, serei com ele comigo. O Espírito Santo, ele primeiro bate na porta, mas não é a porta que você fez com a sua própria mão, não. É o seu coração, o seu próprio coração. Você tem que dar lugar ao Espírito Santo, para que ele possa entrar na sua vida, para que ele possa fazer uma mudança em vossas vidas, para que você possa alcançar os objetivos de Deus em vossas vidas. O único que pode nos proporcionar, nos conceder o privilégio de nós fugir da realidade desse mundo é o Espírito Santo. Ele que nos orienta, ele que nos capacita, ele nos mostra a verdade, ele que nos conduz no caminho de Deus, o qual que a Bíblia nos fala. Quando Jesus lá subindo, ele disse: eu tenho que ir para que o Consolador do Pai esteja convosco até o fim. Eu faço apelo com a sua vida. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Faz um compromisso com Jesus Cristo. Faz uma nova aliança com nosso Senhor Jesus, para que Ele possa agir na tua vida, para que você possa alcançar a sua salvação. Não nega Jesus Cristo, não endurece seu coração. Não estou aqui pregando religião, não, mas sim Jesus para com a sua vida. Se eu pregar religião, vai trazer consequências para mim, mas eu estou aqui por poder falar de Jesus para com a sua vida. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, da nossa alma, das nossas vidas. O único que pode nos levar até a Deus, o único que pode nos conceder a vida eterna é Jesus Cristo. Você próprio pregador, não.
a Bíblia prova, a palavra de Deus prova. Você que tem uma Bíblia aí na sua mão, medite junto comigo. A palavra de Deus nos diz, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus diz dessa maneira: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Falei a verdade. Jesus é o caminho que nos conduz às mansões celestiais, nos conduz à Nova Jerusalém, que está reservado para aquele que entregou sua vida ao nosso Senhor Jesus, aquele que fugiu da realidade do qual que esse mundo oferece. Nós devemos fugir dos manjares que está na sua frente, que é o nosso Senhor Jesus, o único que pode nos conceder, nos tirar dos manjares desse mundo. Se chama Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, da nossa alma. Entregue sua vida a Jesus, Ele vai pelejar por você. Não recusa ao nosso Senhor Jesus, não rejeita, assim como Pedro, assim como Iscariote, ele rejeitou Jesus, ele traiu Jesus, Judas Iscariote. Não faça isso, mas você possa se aproximar de Jesus, entregando sua vida, fazendo um compromisso com o nosso Senhor Jesus. Aí você terá a salvação, você terá a vida eterna. Jesus é o qual que nos concede a vida eterna, o único que pode nos levar até Deus, ao patamar, ao encontro com nosso Deus, é Jesus Cristo, o qual que Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, está ao lado do Pai, intercedendo por nós. A Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos revela, quando Jesus estava aqui nesse mundo, a palavra de Deus nos diz, Satanás pediu a Jesus para que ele viesse lidar com Pedro. Mas a palavra de Deus fala, Jesus diz para Pedro: Pedro, Satanás quer se lidar contigo. O que é isso? Se lidar é aprontar. Satanás apronta. Satanás falou para Jesus para que ele viesse deixar que Satanás viesse se lidar com Pedro. Aquele que não entrega sua vida a Jesus, aquele que não entrega sua vida a Jesus Cristo, a tendência é Satanás se lindar, porque não tem Jesus na sua vida. Mas como é isso, Senhor? Mas como é isso? Eu não faço nada de errado. Sim, não. Se você não faz nada de errado, se você não tem Jesus na tua vida, você não fez um compromisso com o Senhor Jesus, não fez uma nova aliança com o nosso Senhor Jesus, um compromisso. A Bíblia nos fala que Deus não tem o prazer da morte do ímpio. E também diz dessa maneira: Deus não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com Ele. Mas como é isso? Estou falando a verdade. A Bíblia, a palavra de Deus nos mostra: Deus não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com Ele. Se você não entregou sua vida a Jesus, quem pode pelejar por você? Se você não entregou sua vida ao Senhor Jesus, a Bíblia nos fala. Eu vou fazer uma analogia para você entender.
Você está em cima do muro. Jesus está do outro lado. Satanás está do outro lado também. Jesus está te chamando. Você está em cima do muro. Quer dizer, você está em decisão. Você entrega sua vida a Jesus? Ou pula do outro lado? Satanás está com o braço cruzado. Satanás está com o braço cruzado. Você está em cima do muro. E se você não entregar sua vida a Jesus, Satanás diz: ele é meu, porque ele está indeciso. Jesus está te chamando, mas ele está em cima do muro, ele está em decisão. Se ele está em decisão, se ele cair do lado de cá, ele morre, e ele é meu. Você está desse jeito. Se você realmente não entregou sua vida a Jesus, você está em decisão. Se você está em decisão, você morre. Para onde você vai? Medite. Pense bem. Para onde você vai? Você rejeitou Jesus. Você abandonou Jesus. Porque você ficou em decisão. Você morreu sem ter entregado sua vida a Jesus Cristo. Misericórdia. Misericórdia, pregador. Como você tem coragem de falar uma palavra dessa? Estou sendo sincero com você. Você que não fez um compromisso com o Senhor Jesus, você está no mundo da decisão. Você morre, aí você e os seus amigos vão dizer que Deus coloque ele ou ela no lugar bom. Não, você não vai para esse lugar bom, não. Você vai para o lugar por nome Hades, lugar de tormento, o inferno, Senhor, que é o próprio inferno. Entregue sua vida a Jesus. Deixe Jesus reinar, governar a sua vida. Não deixe que o acusador venha triunfar sua vida, não. Mas adquire Jesus. Eita glória, aleluia. Louvado, engrandecido no Senhor Jesus. Não seja como Judas Iscariote. Não seja como Pedro, que naquela época, ele disse, quando Jesus estava sendo condenado, ele rejeitou, ele recusou Jesus. Ao terceira vez o galo cantou. A Bíblia nos fala que ele chorou amargamente. Judas Iscariote morreu sem ter Jesus na sua vida. Muito mais ruim o homem que vai trair o Filho do homem. Melhor não ter nascido. É melhor você não ter nascido. Viu? É melhor você não ter nascido do que você ter traído Jesus, você ter abandonado Jesus. Melhor você não ter nascido. Meu Deus, meu Pai, não é para o mundo que vem falar que o Espírito Santo de Deus vem falar fortemente ao coração do pecador. Ó meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor venha usar de misericórdia para com essas pessoas que não fez um compromisso com o Senhor Jesus. Ó meu Deus, eu coloco a vida deles, eu coloco os problemas deles nas mãos do Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus.